Fala galera, sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui trazendo meu amigo Franco. Vamos trocar uma ideia legal. Na verdade, a gente já vem trocando uma ideia, né? E aí, no meio dessa conversa, eu disse assim pro Franco, cara, eu acho que isso aqui dá um podcast, dá um bom tempo de conversa e tal. O cara tem muita história para contar, vai compartilhar aí com a gente hoje. Tá no modelo nomadismo digital também, hoje ele é um nômade digital. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, carreira, trabalho, estilo de vida, design life, que é uma coisa que eu estava estudando, Franco, recentemente, coisa chamada design life, né? Que é o quê? É você meio que projeta a sua vida da maneira que você encontra mais interessante, né? Eu achei esse termo bem interessante. Lá pra frente eu vou dar uma puxada nesse assunto aí pra gente conversar. Ele vai falar sobre o design life da vida dele, vai falar sobre a minha. Mas, cara, pra gente poder começar aí, como é que começou a tua história? E fala um pouquinho de você aí, de onde é que você vem, como é que foi a tua história aí? Então tá, pessoal, então eu me chamo Franco, né, como o Mário já falou. O nomadismo digital ele entrou muito bem na minha vida. Na verdade, parece que foi feito pra mim, né? Na verdade foi feito pra todo mundo, né? Mas pra mim eu sinto que se encaixou perfeitamente. Por quê? Então uma família tradicional, eu venho de uma família tradicional lá do sul do Brasil, Porto Alegre, né? Sou gaúcho. E como todo mundo, né, aquele sonho de entrar na faculdade, de seguir uma carreira profissional exemplar, ter aquele sucesso, né, convencional, né? E eu me encontrei com uma grande oportunidade na mão, né, que foi ser militar do Exército. Então eu entrei no Exército Brasileiro aos 18 anos, né, e servi até os 26, até o ano passado, né? Dentro do Exército Militar, que seria uma instituição pública, eu percebi que eu não me encaixo numa instituição pública. E nesses 7 anos que eu passei no Exército Brasileiro, eu tentei fazer umas 3, 4 faculdades. E eu simplesmente não conseguia concluir nenhum semestre. Porque eu não me via encaixado naquele meio. De seguir uma carreira pro resto da vida a mesma coisa, sendo a mesma coisa pro resto da vida. E por fazer parte de uma instituição pública, né, a gente tem que cumprir horários. Né? E o Exército, mais ainda, né? A gente tem regras rígidas, né, de horários lá dentro. Então, eu me pegava muitas vezes, Mário, trabalhando das 8 ao meio-dia e não fazendo nada da 1h30 às 5. E tinha dias que eu trabalhava das 8 às 10 da noite. Mas podia ir embora, não? Não podia ir embora. Capaz. Eu posso ir embora, mas no outro dia eu voltava direto para a cadeia, né? Então, eu me via ali numa situação de uma prisão informal. Sentia que era uma prisão informal, porque eu não tinha liberdade sobre o meu próprio tempo e minha própria geografia. Então eu podia fazer meu trabalho correndo em 1 hora, que eu não estava autorizado a ir para casa. Podia mostrar que eu era competente o suficiente para trabalhar 4 horas por dia e ainda fazer meu trabalho bem feito. Mas ainda não podia ir embora para casa. Então o nomadismo ele foi se encaixando na minha vida durante esse tempo no Exército como uma luva, foi se apresentando para mim aos poucos, né? Então no Instagram a gente começa a ver perfis de pessoas viajando no mundo, a gente começa a entender que tem uma porta que não é aquela convencional que talvez seja o meu lifestyle, seja um caminho diferente que talvez eu seja feliz nela. Então eu fui acompanhando essa galera aí no Instagram, no YouTube, podcasts, e eu percebi que essa galera era mais feliz que eu. Eu ganhava bem, eu ganhava muito dinheiro no quartel. Então, do meu financeiro eu não podia reclamar. Porém, zero liberdade. Eu não tinha liberdade. Eu não tinha liberdade sobre o meu tempo, nem das minhas férias. Eu não podia escolher a data das minhas férias, porque era escolhido pelo quartel. E por conta disso eu perdi muitas oportunidades, né, de fazer alguma coisa em outro estado, ou ter algum programa, alguma coisa. E simplesmente aquilo foi se tornando sem sentido para mim. Então ainda tinha mais 1 ano no quartel e eu simplesmente abri mão. Né? Abri mão daquele 1 ano porque eu estava cansado, né, de tantas horas da minha vida desperdiçadas dentro de um lugar onde eu não fazia algo que eu gostava, né, e o dinheiro por si só ele não compensa. O dinheiro por si só ele não paga. A gente acha que paga, mas não paga. Então 15 mil, 20 mil reais não paga minha saúde mental. Não vai comprar horas no final da minha vida. É engraçado que a gente escuta o tempo todo, né, cara, isso, né? A gente vê muita gente dizendo assim, o dinheiro não compensa, o dinheiro não compensa. E eu até entendo para aquela pessoa que ela está sem nenhuma fonte de renda, que ela está muito, cara, estou desempregado, não tem habilidade, não tem skill nenhum,
Sim, o dinheiro para mim seria tudo nesse momento. Mas galera, eu acho que o que o Franco está querendo dizer aqui é que tudo tem limite, né? Então, assim, ele está falando da carreira dele. Eu já trabalhei em fábrica, sabe, Franco? Eu acho bem parecido isso. Você tem hora para comer, você tem hora para chegar, você tem hora para sair, você tem a sua hora de descanso, 15 minutos de descanso, toca uma sirene. E você sai todo mundo para tomar um sol. Aquilo para mim, cara, parecia muito uma prisão. Gado, né? Total, né? E aí, cara, quando eu trabalhei em fábrica, eu disse assim, caramba, quão é cruel esse estilo de vida, cara. Eu tenho que bater o ponto aqui de 6 horas da manhã, e eu saio num horário X, às 2 ou às 3 da tarde, e todos os dias são a mesma coisa, e eu tenho direito aos finais de semana para me divertir, né? Galera, e longe de eu dizer que, poxa, eu sou um cara preguiçoso. Cara, eu trabalhei em 3 empresas ao mesmo tempo, a minha vida inteira foi assim. Tenho hoje 30 anos de idade, né? Eu trabalhei em praticamente 23 empresas a minha vida inteira, então sempre trabalhei em muitos locais. Eu tinha carteira assinada em 3 lugares diferentes, trabalhava de 14 a 16 horas por dia. Não é questão disso. A questão é que uma coisa que você falou que pega muito para mim é aquela questão da liberdade. Eu não tenho a liberdade de decidir fazer o meu trabalho mais rápido e ir embora, porque muitas vezes as empresas, né? Eu tento a ver dessa forma, elas tendem a querer controlar o seu tempo, né, cara? Elas sabem que o poder que elas têm sobre você não é só sobre aquilo que você faz, é uma demanda emocional que você tem ali dentro, que elas te controlam através daquilo, é a questão do poder. No teu caso, você tinha que bater continência, você tinha que respeitar um monte de gente que talvez, você pode me dizer que está errado, que talvez você não concordasse com os valores ou com os ideais ou com os princípios de vida, né? Ou talvez, eu não sei, você pode dizer isso melhor do que eu, talvez você olhava lá para o cara do maior escalão lá e dizia assim, cara, eu não quero ser esse cara um dia, né? Já vi algumas pessoas dizendo isso. Muitas vezes. Né? E beleza, cara, você serviu aí 7 anos, né? 7 anos. Não são 7 dias, né? E aí você adquiriu esse pensamento de pensar assim, cara, vou fazer o seguinte, existe um outro estilo de vida, e como é que foi isso para ti assim? Como é que tu resolveu, como é que foi o início dessa jornada? Eu venho de uma família humilde, né? Então a gente nunca teve aquele dinheiro para gastar, né? Então no momento que o dinheiro começou a sobrar para mim, a gente tem 2 opções, né? A opção que é apresentada para a gente é comprar casa e comprar um carro, né? O kit sucesso, sim, kit sucesso. E por eu nunca possuir um carro, minha família nunca possuiu um carro, a gente vem de uma família assim, nunca faltou nada, né? A gente não pode ser também hipócrita, né? Nunca faltou nada, nunca faltou uma comida na mesa, porém o luxo nunca esteve presente, né? E a partir do momento que eu me vi podendo ter o luxo, eu dei 3 passos para trás. E eu olhei para os que já tinham passado por aquele caminho que eu estava começando a trilhar, e olhei que muitos deles caíram, né, nessa falácia de que, né, a casa traz felicidade e o carro traz felicidade. E no meio do percurso do quartel, a gente encontra muitas pessoas ali, né, infelizes, mas muitas pessoas felizes também. E eu tive muita sorte de encontrar companheiros ali que me abriram muita cabeça por essa parte de financeira, por cuidar da saúde financeira. E isso a gente não fala só para quem ganha acima de 10 mil reais, né? A gente fala para qualquer um. Quem não sabe guardar 10 reais, não sabe guardar 100 reais. Quem não sabe guardar 100, não sabe guardar 1000. E assim por diante. Então, me foi apresentada essa opção, né, da saúde financeira em primeiro lugar. E desde que eu comecei no quartel, né, eu sempre vivi com um mínimo. E nem mal sabia eu que eu estava no minimalismo, né? Naquela que agora é mais difundida, né? Hoje é mainstream, né? O minimalismo, né? Talvez naquela época, assim, eu acho que não tinha muita ideia sobre o que é esse tal desse minimalismo, né? Eu acredito que tem muita gente que não entende o que é esse minimalismo aí. Eu posso falar minha opinião também, mas dá um geralzão assim pra galera que nunca ouviu falar sobre esse termo ou não sabe o que é. Dá uma ideia sobre esse minimalismo aí, pelo menos na parte do financeiro, o que seria? O minimalismo é tu viver com aquilo que tu precisa, sendo feliz. A partir do momento que tu corta o essencial, aquilo que te traz felicidade, a legítima felicidade, tu já não deixa de ser minimalista, tu passa a ser uma pessoa que é doente por guardar dinheiro. Isso também a gente não pode cair nessa falácia. Porém, quando a gente atinge, quando a gente diz as necessidades básicas, que é ter um teto sobre a cabeça, uma comida na mesa, um conforto para dormir, um banho quente, o que vem depois não traz felicidade. O que vem depois é luxo. Podemos ter? Claro que a gente pode ter.
Porém, o minimalismo ele limita esse luxo ao mínimo possível, minimalista. Nesse mínimo possível, a gente deve ficar ali. Nesse mínimo possível, a gente pode ter o nosso luxinho. Né? Os tempos modernos, eles permitem a gente comprar um videogame, jogar um joguinho, né? Se divertir, viajar e tudo mais. Porém, no decorrer da nossa vida, nos ater ao mínimo essencial. Para que a gente chegue, né, num determinado momento na vida com tranquilidade financeira. Que se não tivermos, muitas das vezes, acho que, salvo engano, é um dos principais causas de divórcio. Né? Então, eu acho que bem, infidelidade em primeiro lugar e depois problemas financeiros do casal. Então, eu acho que saúde financeira, além de, né, nos prover o essencial, ela nos permite, né, viver um futuro com muito mais tranquilidade. Então, a gente não pode esperar que o governo nos dê saúde aos 60 anos de idade. E eu já tenho essa mentalidade desde os meus 20 anos de idade. É isso, pra mim, isso é o minimalismo. Né? Sim, eu estou acompanhando muito essa trend, cara. Esse último ano, para mim, foi um ano que eu estudei muito sobre minimalismo, eu li sobre essencialismo e me intrigou muito isso, né? Porque talvez para uma pessoa que nunca foi apresentada para esse universo, o que acontece? A pessoa talvez ache que o minimalismo é voto de pobreza. Ou então o minimalista está fadado a ser pobre, mas é do contrário. O minimalista ele consegue viver muito mais experiências na vida dele, porque ele sabe aquilo que é essencial para ele. Então hoje, esse ano passado, foi um ano que eu coloquei na minha vida como prioridade viajar. Pensa aí, eu nunca tinha tirado um ano da minha vida que eu tinha colocado assim como prioridade. Cara, eu vou viajar esse ano. E aí, por eu ter colocado essa prioridade, eu já visitei 14 cidades, né, do Brasil, dentro de um ano, né? E aí eu fiz uma viagem de moto, que eu saí de Fortaleza, e hoje eu estou aqui em Curitiba e passei por várias cidades. E várias dessas cidades eu cheguei a passar um mês, outras eu passei 15 dias. Mas eu fui exposto a tantas culturas diferentes que você poderia olhar assim e dizer assim, não, mas isso não é minimalismo. Sim, isso é minimalismo. Por quê? Porque eu estou escolhendo o que é essencial para mim e abrindo mão de muitas outras coisas, que é aquilo que você fala. E muitas vezes quando você diz assim, cara, isso aqui é o mínimo para você, mas não é o mínimo que falta, sabe? É o mínimo que esbanja, é o mínimo que transborda, entendeu? Em vez de eu escolher 10 opções de coisas, eu escolho uma, mas eu usufruo daquela coisa muito bem. Então eu acabei escolhendo viagem, foi uma das prioridades. E para esse ano que eu estou também, continua sendo essa mesma pegada. Eu escolhi viajar, né, e trabalhar na estrada, foi o meu primeiro ano, eu consegui sobreviver esse primeiro ano. Estamos vivos aqui, né? Sim, tá dando muito certo. E aí foi uma quebra de paradigmas muito grande para ti. E aí isso que eu quero te perguntar também, né? Quando você começou nessa vida de nômade, você chegou a quebrar paradigmas? Quanto tempo que você está na estrada? Como é que é a tua relação aí com o nomadismo? Então, eu sempre gostei de viajar, né? Porém, como eu já havia falado, no exército não me permitia. A gente tinha um mês de férias, mas assim, sinceramente eu não conseguia aproveitar aquelas férias, né? Porque sempre conectado, né? As férias que estão sempre mandando WhatsApp, perguntando, pedindo ajuda e tudo mais, então a gente não desconecta do trabalho nunca. Então eu escolhi, né, ano passado, pedir baixo, a gente diz no quartel, a demissão, né? A gente pediu baixo do quartel. E eu me dei 6 meses ali para ficar em casa, né, passar com a mãe e o pai, dar aquela atenção ali pros meus velhos. E agora em janeiro, final de janeiro, eu, né, no finalzinho de janeiro, bem no finalzinho, eu meti o pé na estrada e vim para Curitiba, né, a primeira cidade que eu conheço, que eu estou conhecendo, né, e já para mim já valeu a pena, assim, ó. Sim. Primeira cidade, imagina 14, né? Ah. Então, depois que a gente começa a botar uma mochila nas costas e aquilo que a gente traz pesa, a gente percebe o que é o minimalismo essencial, como tu falou, né? Então, a partir do momento que tu não consegue mais carregar, aquilo que sobra não é essencial. Então, a gente, como mochileiros, a gente sabe escolher aquilo que é essencial porque aquilo machuca fisicamente. Então, a gente tem que restringir fisicamente as nossas necessidades. E aí, nessa restrição de fazer a mala, fazer a mochila, é impossível botar um carro, é impossível tu botar um videogame, é impossível tu botar coisas que a gente teria no modo convencional de vida. As besteirinhas que a gente guarda na nossa casa. Tanto é, Mário, que eu já me mudei várias vezes, né? Eu mudei umas 7, 6 vezes de apartamento, de casa, né? E em todas as vezes que eu me mudei, é impressionante quanta besteira vai fora.
A gente acha que não. Também fiz isso, cara. Me mudei muitas e muitas vezes. Não tenho conta de quantas vezes eu me mudei, mas talvez nessa casa aí de 7 a 10 vezes. E, cara, sempre tem muita porcaria que a gente compra que vira lixo. Tem coisa que a gente compra num dia, na outra semana não presta mais. A gente compra por impulso também, né? E é legal isso aí. Foi bom você ter trazido esse aspecto de guardar e acumular coisas sem sentido, que às vezes as pessoas têm uma dúvida, né? Elas acham que quando você está no modelo nômade digital, quando você começa a viajar, você vai passar a gastar mais. E aí eu te digo, o ano passado foi o ano que eu gastei menos, talvez na minha vida. Aí eu comecei a trabalhar com 14, né? Eu conciliava o trabalho com o estudo. Estudava na escola e eu trabalhava. Eu já vendi sorvete, já trabalhei de home office naquela época, tipo 16 anos atrás, eu trabalhei na Capa Online, né? Eu fui, enfim, eu vendia vagas, eu anunciava vagas de emprego na Capa Online, né? Eu tinha 14 anos, trabalhava tipo, nem podia, eu fazia tudo na surdina, sabe? Mas foi bem legal, foi uma experiência bem legal. E cara, esse ano passado foi um ano que eu gastei muito pouco. Te digo, porque o que acontecia? Eu fiquei voluntariando algumas vezes, então no voluntariado o que acontece? A gente troca, né? Existe uma plataforma que se chama Worldpackers e você consegue trocar o teu trabalho por hospedagem. Então acaba que você não gasta com hospedagem. Só que a pessoa pensa assim, pô, mas será que essa conta compensa? E aí eu te digo, compensa, sabe por quê? Porque se você tiver uma casa do tamanho dessa que a gente está usufruindo aqui, a gente está num casarão enorme. Por 3 andares. Cara, você não conseguiria limpar uma casa dessa. E tipo, isso aqui ia te demandar muito tempo. Então o que basicamente você faz é cuidar de uma casa que você já tem que cuidar se ela for sua. Exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Normal, não, cara. Você vai acordar de manhã, você vai fazer um café, é o que a gente faz no voluntariado, faz o café. Você vai arrumar a sua casa, você vai varrer, você vai passar um pano na casa, você vai cuidar. Tirar o lixo. Diferente disso, você vai fazer check-in, check-out, a galera que chega, que entra no rosto, a galera que sai e tal, e você vai conciliar isso com o seu trabalho, tendo custo zero de moradia. Agora eu te pergunto, você está num canto onde você paga o aluguel, você pode escolher não pagar o aluguel aquele mês? Não tem como, possível. Você tem uma dívida, você tem uma dívida ativa, e é isso que eu falo. Quando você está preso num lugar, quando você está naquela cidade, naquele local, você não tem escolha. E aquela vida, quando ela vai ficando monótona, você vai querendo melhorar dela. Já percebeu isso? Cara, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero morar num bairro melhor, eu quero mais qualidade de vida. Isso vai gerando custos fixos para você, que você vai suprindo através do teu trabalho. Então você vai subindo um pouquinho de carreira, eu ganho R$200 de aumento, eu gasto R$200 a mais no meu custo de vida. Ele não vai para os investimentos, não, né? Não, de forma alguma. Ele vira... Aquilo tudo você começa a considerar essencial. E como você falou, as pequenas coisas de dentro de casa que você muitas vezes não tem, ou é alugado no local que você está, por exemplo, aqui a gente está muito em sanduicheira. Eu adoro sanduicheira, mas não tem. Então o que eu faço? Eu não uso. Se eu estivesse em casa, o que eu faria? Vou comprar uma sanduicheira. Sanduicheira é barato. Só que nessas coisinhas, pequenas coisinhas que você vai comprando, você vai se dando pequenos luxos ali, é que as tuas finanças vão lá para cima, os teus gastos vão lá para cima. Isso não leva em consideração. Então, para ter uma casa, normalmente você vai comprar uma casa, mas você tem a manutenção da casa. Tem manutenção. Eu estava falando ainda ontem sobre isso. Né? Você tem a manutenção, você tem o condomínio que você paga, você tem a depreciação do imóvel. E ninguém pensa muito nisso. A galera, quando eu digo ninguém, galera, eu estou falando da maioria das pessoas, tá? Eu sei que tem gente que já está à frente nesse pensamento de finanças, né? Mas muitas vezes a gente não pensa nesses custos invisíveis que existem dentro dessas pegadinhas, né? Que vai lá, é só comprar o teu carro. Não, aquilo vai te gerar um custo inimaginável. Se você botar qualquer vídeo na internet para você ver se compensa comprar um carro, a maioria das pessoas vai dizer que não compensa. E quando compensa, na minha visão, cara, tipo assim, eu já comprei casa, pela verdade já comprei casa, né? Tipo assim, eu tinha família, filho e tudo mais, e eu já comprei casa. Mas qual é a questão? Você vai pagar aquilo por 30 anos. Para aquilo poder compensar financeiramente, ele vai ter um gasto emocional relacionado àquilo muito grande. Imagina que você tem um vizinho ruim. É o meu caso, já tive um vizinho péssimo. Ele está lá até hoje. Eu não moro mais na casa. Mas, cara, o que eu teria feito? Eu teria alugado a casa e ido embora porque eu não aguentava morar no lugar que aquele cara estava. Entendeu? É impossível. Não dá. E aí nada disso a gente vai levando em consideração, entendeu? E se a tua casa fica 5 meses do lado do sol, ela começa a ficar quente, tu vai ficar doente, isso é uma região quente. Então, tipo assim, é quente todo dia, sou de Fortaleza, né? Então, tipo, é quente todo dia.
E essas coisas, cara, tem que ser colocadas na ponta do lápis, entendeu? Esses gastos invisíveis e gastos emocionais também. A gente coloca muito pouco isso em pauta quando a gente vai escolher o nosso modelo de vida. E aí é onde eu entro, que eu falei que a gente ia chegar nesse ponto, que é o life design, né? Como é que eu consigo projetar a minha vida de uma maneira que é interessante, né? Nota que para a maioria das pessoas seria estranho falar isso. Como assim projetar a minha vida de uma maneira? Quer dizer que a minha vida ela não gira em torno do trabalho? Quer dizer que eu não tenho que pegar uma casa próxima do meu trabalho e aí eu fico ali e monto a minha vida toda ali? E aí eu caso com um amigo do trabalho, eu faço minhas amizades ali no meu bairro. Como é que não é isso, né? Como é que não é isso? Como é que não pode ser? Existe algo diferente disso? Existe. E aí existem uns critérios, né? Eu ouvi um podcast ainda hoje sobre isso, que era do How to Become a Nomad, e ele estava falando sobre isso, né? Como se tornar um nômade, né? Ele estava falando sobre life design, né? Que existem uns critérios de como eu desenho a minha vida. E ele fala que um dos primeiros fatores é você ter o desapego, treinar com o desapego. Material. Sim, não só material, mas emocional. Então você imagina que você precisa de algo. Cara, eu preciso disso, eu preciso de um espacinho para isso. E todas essas demandas que você cria na sua cabeça que são ilusórias, que você não entende como viver sem aquilo, elas te prendem e não te permitem ser mais flexível e viver como a gente está vivendo aqui. Por exemplo, num ambiente comunitário de hostel, com a galera, e ainda assim desempenhar o nosso trabalho, fazer o nosso dinheiro e viver a nossa vida de forma tranquila, reduzindo o nosso padrão de vida. Porque a gente vai aprendendo a criar esse desapego. E desapego não é desamor. Não, muito pelo contrário. Desapego é você entender aquilo que é essencial para você e tentar buscar a sua melhor versão justamente para você também conseguir agregar mais valor para as outras pessoas. Né? Eu não imagino, por exemplo, Franco, eu em casa fazendo esse podcast. Lá, entendeu? Difícil. Essas oportunidades de conhecer pessoas, de trocar essas ideias, de fazer isso aqui, eu só encontrei na estrada. Claro, você pode sim estar exposto a eventos na sua cidade, conhecer pessoas, mas quando todo mundo está muito dentro das suas zonas de conforto, as pessoas estão pouco disponíveis. Estão um pouco se lixando, né? Para fazer novas amizades, e quando você está na estrada, você tem uma determinada dependência de conhecer outras pessoas. Precisa delas na cidade. De refletir, né? E é legal isso, porque, por exemplo, eu fiquei um mês de Airbnb quando eu fiquei em Alagoas e, cara, não conhecia absolutamente ninguém. Sim. Por sorte... O apartamento é só teu. Sim. Por sorte, eu tinha um outro amigo que eu tinha conhecido em Pernambuco e daí esse cara a gente se encontrou ainda 2 ou 3 vezes lá. Maneiro. Pô, conheci a cidade, eu andei na orla, cidade linda, maravilhosa e tal, mas faltou a conexão com pessoas também. Os locais, né? Faltou aquele senso de comunidade, sabe? Sim. E isso que a gente busca também. O que você pensa aí nesse sentido do life design aí? O que você pensa para a sua vida hoje? O que hoje tu está buscando? Que tipo de liberdade tu busca? O que é aí para você isso? Para mim, a gente tem vários tipos de liberdade, né? Algumas eu já conquistei, né? Tenho bastante orgulho de falar que liberdade financeira eu conquistei mesmo, de verdade. Claro, né, que a liberdade financeira depende, né, de cada pessoa, então se você vive com... Exatamente, né? Se você vive com muito luxo e precisa viver com muito luxo e precisa fazer programas muito caros, a tua liberdade financeira, né, vai demorar para vir, vai vir com mais dificuldade. Então, como eu sempre vivi humildemente, né, gastando ali o meu... eu estava até brincando, né, Mário, que na mochila a gente põe só o essencial, né? Pô, isso aqui pra mim é essencial, galera. Um moedorzinho de café, né? E minha cafeteira Aeropress, pô. Isso aqui, mas daí tem uma brincadeira também, cara. O mochileiro é sapo, pô. Né? Aqui, perfeito, meu combo que eu não me desapego. Aí, ó, porque tem um apego emocional muito grande. Pra quem estiver ouvindo aí no podcast, ele tá mostrando que ele tem 2 equipamentos, que ele moe o café, né? Moedorzinho de café. E minha Aeropress aqui para fazer meu cafezinho em cima da xícara, por isso aqui eu não me desapego não. Né? Não, e trabalhando em algum lugar, provavelmente isso deixa de ser essencial porque você vai tomar aquele café que já está pronto lá. Exatamente. Né? Isso é bacana, cara. E sim, você estava falando lá do teu life design aí. Isso, daí, então a gente tem várias liberdades, né? E a gente, com o tempo, a gente vai percebendo as que tem e as que a gente não tem. Né? Então, é difícil, é dolorido tu perceber as que tu não tem. Dói tu falar para as pessoas que elas não têm liberdade. As pessoas não querem escutar isso. Ninguém quer ouvir que não é livre.
todo mundo acha que é livre. Mas na verdade a gente tem uma prisão, várias prisões na verdade, né? Então a gente começa pela prisão geográfica, né? Que é o que a maioria das pessoas tem, que infelizmente o mundo ainda ele gira em torno disso, né? Então empresas contratam pessoas para trabalhar dentro da empresa. Então ali geograficamente tu não sai dali. Tu não consegue trabalhar em outro lugar. Liberdade de tempo também, né? Então tu é contratado por horas trabalhadas, né? Não é por trabalho feito, é por horas trabalhadas. Então, como falando nisso lá, não interessa quantas... Se tu termina teu trabalho em 10 minutos, tu tem que ficar mais 7 horas e 50 minutos lá na empresa, olhando para uma parede e conversando com teus colegas. Liberdade mental, que eu acho que é uma das mais importantes, né? Liberdade mental, que finalmente eu conquistei, então é aquela... A gente vai se desprendendo de algumas crenças, né, que vão colocando na nossa cabeça, que infelizmente, né, normalmente nossos pais, né, nossos familiares são as pessoas que mais têm contato com a gente no início da vida, e aí a gente acredita que não tem, mas a gente tem, né, então a gente tem uma certa dificuldade de se desprender dessa liberdade mental e a liberdade financeira, que é tu ter a liberdade de simplesmente pedir demissão do teu emprego porque tu não gosta mais daquilo lá. Sim. Trabalhar com o que você gosta. Trabalhar com o que você gosta, não porque você precisa trabalhar, mas porque você gosta daquilo que faz. E a partir do momento que eu não gostava mais daquilo que eu fazia no quartel e eu já tinha alcançado minha liberdade financeira, para mim não foi difícil eu tomar a decisão de pedir baixa, né, pedir demissão. Porque eu estava calçado, eu tinha me preparado para aquela tomada de decisão. Então foram 6 anos me preparando para tomar uma decisão de abrir mão de um salário alto, seguro, porque todo dia 2 do mês estava lá na conta corrente, com todas as benesses, né, de uma instituição pública que é seguro de saúde, seguro de vida, né? Só que depois que tu se desprende mentalmente de algumas coisas que tu alcança a liberdade financeira, fica mais fácil. Se eu tivesse uma vida de luxo, eu não poderia ter aberto mão. Eu teria que ficar mais tempo. Isso é o que muita gente faz, né? Eleva o padrão de vida, fica preso ali e não pode sair daquele trabalho. Exatamente. Então, praticamente todos os meus colegas, não só da mesma linha hierárquica, né, que a gente chama, né? Então, até mesmo militares que ganhavam bem abaixo de mim, todos eles possuíam uma coisa em comum, né? Que é ter um carro, ter uma moto, ter o sonho da casa própria. E para mim aquilo nunca entrou na cabeça, porque primeiro que eu morava numa cidade pequena, né? Eu trabalhava numa cidade pequena. No máximo 10 minutos a pé eu estava no trabalho. 10 minutinhos a pé eu estava no trabalho. Eu ia comprar um carro para gastar tudo que vem junto com o carro, todas as despesas fixas que vem no carro que a gente não pensa antes de comprar, para dar 10 minutos. Para, na verdade, dar 5, né? Porque é mais rápido. Que conforto é esse de 5 minutos? Que eu vou despender 50 mil reais? Nenhum conforto. Nenhum tipo de conforto vale 50 mil reais. Nenhum tipo. Então, a partir do momento que eu me desprendi dessas crenças, eu comecei a sofrer aquele viés da solidão, né? Eu comecei a perder ali o convívio de pessoas que se sentiam mal por eu falar isso. Uhum. Porque no subconsciente a pessoa sabe que eu estava certo. Que era um dinheiro que não era necessário ser gasto. Então eu estava economizando enquanto eles estavam gastando. E eu simplesmente pedir baixa foi algo que o nego botou a cabeça, né, mão na cabeça e pensou assim, como assim, tenente? Como assim? Pô, tá, meu dinheiro, olha o salário do senhor, sei lá o que e tal. Eu falei, gurizada, fica tranquilo, eu tô tranquilo. Eu fiz o meu dever de casa, pô. E a gente conversa, né, com os militares, mas é muito difícil a gente romper com essas crenças limitantes de não precisa ter carro. São reforçadas todos os dias, né, cara? Todos os dias. É triste, cara, tu vê, por exemplo, um soldado que ganha 2 mil reais e tu sabe que daqueles 2 mil reais do ano inteiro que ele ganha, 6 ou 7 meses é para custear o carro que ele acabou de comprar. Mas ele não percebe, porque ele parcelou em 38 vezes. E ele não percebe. Mas a gente, que tem um pouco mais de escolaridade, a gente olha pro camarada assim, a cagada que tu fez, irmão. Então tu fica aquele coração dividido, fala ou não fala? Então alguns eu consegui mudar a ideia. Esse é o dilema da vida, né? Fala ou não fala? Fala ou não fala? Pô, será que você tá achado como o diabo? Porque a gente, depois que faz a cagada, não quer escutar o que fez a cagada.
É o viés da afirmação, né, cara? E tu falou também que tu, por várias vezes lá no quartel, tu instruiu a galera a pensar diferente, né? A galera e teve até um evento que você falou de um rapaz que ele ia comprar o carro no outro dia. E como é que foi isso aí? Pô, isso aí foi muito legal, né? Então, para quem não sabe, para quem nunca foi militar, né, a gente tira serviço no quartel, né? E no serviço é composto de vários militares, chega a ser mais ou menos assim 30, dependendo do quartel. E eu, nos dias de serviço, sou o responsável, eu era o responsável pelo quartel, né? Então a gente tem na parte da noite, a gente tem que fazer uma instrução para os soldados, né? Conversar com eles, para ver se eles estão bem, tudo certo para a continuação do serviço na parte noturna. E o que eu fazia, né? Na metade do ano, o soldado já está careca de saber o que se fala no serviço. Não precisa mais de instrução. Aquilo lá é ficar amassando barro, né? Então o que eu fazia? Eu pegava um quadro branco, né? Comprei um quadro branco, eles adoravam assim. Comprei um quadro branco, botava assim na frente, pegava os bancos, mandava eles sentar, tipo igrejinha assim mesmo, né? E aí eu começava a palestrar sobre finanças, né? Então quando a gente começa a conversar com pessoas que têm menos instrução, a gente tem que ir com calma. Né? A gente não pode simplesmente dizer que eles estão errados, que estão se afundando e eles não estão nem percebendo isso e aquilo. Então, como é que eu fazia, né? Eu começava sempre pelo carro. O carro era o mais interessante porque era o sonho de quase todos ali que estavam presentes ter e muitos já tinham. Então era a dor de alguns e talvez, né, a salvação de outros ali. Então eu botava o quadro e eu pedia para eles mesmos dizerem os valores. Eles falaram os valores do que eu estava comentando. Então, por exemplo, o carro, né? Quanto que é um carro decente para aquele que, né, que não vai ter muita manutenção, tu pagar? Aí dizia lá um valor X, 30 mil. Beleza, 30 mil, eu botava 30 mil. Agora eu quero saber os gastos anuais, assim, mensais que vocês têm. O IPVA, seguro, combustível, manutenções preventivas, a própria desvalorização do carro, o custo de oportunidade, né, que é quando tu não tem aquele dinheiro em mãos, tu não consegue fazer ele render, tu tem que colocar como despesa, porque se tu tivesse nas tuas mãos, tu estaria fazendo dinheiro, então aquele dinheiro que você não está fazendo é perdido. Então é mais um custo. E no final a conta girava em torno de 12 mil anual, tirando o valor do carro. E aí tu olhar no olho do soldado, do cabo, do sargento, e dizer para ele assim, camarada, metade do ano tu trabalha por um pedaço de ferro, uma lata que te envolve isso para tu se locomover 5 minutos por dia. Sim. 6 meses tu acorda, tu toma bronca, tu toma mijada, tu carpe grama, tu limpa a parede por causa de um pedaço de lata que se move. Coisas que você poderia fazer naturalmente com suas pernas que Deus te deu. Sim. Engraçado, né, cara? Porque isso são crenças, né? E aí você falou também que você falava assim, e a viagem lá dos teus sonhos que você queria fazer, né? Essa é a maneira, cara. Como é que era isso aí? Como é que eles ficavam quando você dizia assim? Porque você disse que confrontava os caras, dizia assim, cara, e quantas pessoas que você conhece, conta essa história aí pra galera, eu achei legal essa história. De certa maneira, pô, isso era engraçado que aí eu ia mais a fundo, assim, pra mostrar o que eles estavam perdendo, né? Além do dinheiro, o que eles poderiam estar fazendo há anos e eles não estavam simplesmente pelas crenças limitantes que a gente estava falando. Então, por exemplo, eu pegava esse valor de uns 12 mil anuais, né? Aí eu chegava para um camarada ali sentado, falava assim, soldado, tu mesmo, né? Me diz aí, da tua família, quem que já saiu do estado, do Rio Grande do Sul? Pô, dos 22 ali tinham pais que saíram do estado. Então tá, agora eu quero saber se tem algum familiar que já viajou para fora do Brasil. Cara, se tinha um era muito. Se tinha um só soldado era muito. Vocês, já pensaram em viajar para São Paulo? Digamos, São Paulo. Não passava na cabeça. Me diz uma viagem do sonho de vocês. Aí eu escolhia um lá, sabe, Portugal, né? O camarada queria ir para Portugal. Aí eu olhava assim, cara, quanto tu acha que custa uma passagem de ida e volta para Portugal? 10 mil, 12 mil, 13 mil, 15 mil. Tá bom. Então tá, todo mundo aí concordou? 12 mil? Média 12 mil? Na média 12 mil. Então tá bom, o que eu vou mostrar pra vocês. Eu puxava meu celular, né? Abria ali o Google Flights, né? Fazendo já aqui uma propaganda, o Google Flights. E eu puxava na hora a cotação pra eles do mês de férias deles, que era sempre em novembro. E eu, rapaziada, assim, ó, ida e volta, eu puxava só pra eles assim, ó, 2.800.
ida e volta. E com os recursos que existem hoje, seria bem mais barato isso. Pô, muito mais barato, pô. Por exemplo, eu entrevistei aqui o Xande, aqui no canal, e ele viajou para Portugal por R$57, cara. Você viu? Então o cara trabalha com milhas e cashback, ele encontra maneiras de fazer e consegue. E detalhe, ele viajou de primeira classe, e ele ficava em salinha, comia à vontade, bebia tudo. Assim, então quer dizer, R$57 era só a taxa de embarque, então assim, quer dizer, só de comida que ele comeu, se ele tomou um gole daquele vinho ali, já pagou todos os R$57. Só que são formas alternativas, né, Franco? Quando a gente fica nesse modelo de vida muito engessado, já pensou, cara, 2 dali dos 20, né? 2 dos 20 tinham saído do Estado, galera. Do Estado. Então, assim, às vezes a gente se limita demais a nossas experiências de vida e a gente delega tudo para as coisas. Essa coisa tem que me fazer feliz. Essa casa tem que me fazer feliz. Esse carro tem que me fazer feliz. Essa roupa de marca tem que me fazer feliz. E a gente delega muito pouco para as experiências, que é o que nos constrói, né? Sim. Eu acho que se a gente fosse avaliar assim, ó, qual é o cara rico no mundo que nunca viajou? Você não vai encontrar nenhum. Não. Nenhum, sim. Todo mundo que é rico já viajou e foi para muito lugar. Entendeu? Então, você se limitar, estar na sua região, estar parado ali o tempo inteiro, isso te traz um bloqueio criativo, cara. Olha, eu estou lendo um livro recentemente, está demorando para terminar esse livro, eu vou fazer um review completo dele que se chama O Ócio Criativo. Então, esse livro ele fala muito da importância dos trabalhos criativos, que vão ser os únicos trabalhos que vão sobreviver no futuro, galera. Esse trabalho físico, de ir ali, pilhar caixa de supermercado, tocador de ônibus, todas essas profissões, elas vão morrer, isso é um fato. Não tem mais tempo para isso, a sociedade ela não trabalha mais, sabe, Franco, dessa forma. Nós mesmos como indivíduos, nós buscamos otimizar tudo que a gente faz, a gente quer usar os melhores produtos ao preço mais baixo possível. A tecnologia ela está ciente disso, então ela já entrega muito mais. Imagina que antes você precisava comprar uma série de DVDs e aquilo gerava uma mão de obra enorme para fazer aquilo. Hoje você compra assim no Netflix por R$20, R$30, sem aparelho, e você assiste qualquer filme do mundo, seja lá Disney Plus, seja lá o que for, mas a gente já tem essa possibilidade. O nosso entretenimento agora ele fica no nosso celular por R$20 por mês. Isso reduz toda uma cadeia de produção também junto com isso. Isso não é necessariamente negativo. O mundo, eu sempre digo isso, galera, o mundo ele é o que é, ele não é o que a gente quer que ele seja. Exatamente. Por mais que você pode achar divertido ir para o trabalho, fazer aquelas mesmas coisas repetidas, aquilo pode ser legal, aquele clima de empresa, que é um clima de romance também, né? Sim, romantizado. No livro ele explica que a empresa ela tem um clima erótico também. Aquela coisa de eu conheço o fulano, eu troco uma ideia com alguém, eu sinto o cheiro de alguém, tem todo aquele clima de novela, né? Por mais que isso seja legal, o mundo ele caminha para um sentido contrário. Não é que essas profissões elas vão 100% deixar de existir, é que elas vão ser tão desvalorizadas que você vai fazer um trabalho absurdo e vai ganhar muito pouco. Né? Enquanto as profissões mais intelectuais, que também, vale dizer, também vão ser substituídas, né? Elas vão ganhar mais e as criativas vão ser as que vão estar no topo. Então isso que a gente está fazendo aqui, um podcast, hoje isso aqui não dá nada. Mas um dia um trabalho como esse ele pode gerar muitos frutos, porque ele é um trabalho criativo, ele é um trabalho que te faz pensar fora da caixa, que te faz impactar a vida de pessoas de forma diferente. Né? Você não fica sempre naquela mesmice, fazendo as mesmas atividades, fazendo as mesmas coisas, sem agregar valor. Todo trabalho que não evolui, ele é um trabalho morto. Não importa o quanto você ganha. A gente ainda, brasileiros né, em geral, a gente ainda tem muito essa ideia de que não, o que importa é o que eu ganho, é quanto eu ganho por mês. E tem um livro que se chama Trabalho 4 Horas por Semana. Eu falei desse livro, né? Tim Ferriss e tal. Ele é o pai do nomadismo digital, né? E lá ele fala assim, que ele tem uma frase que eu gosto demais, que ele diz assim, se você for um bom funcionário, trabalhando 8 horas por dia por 10 anos, você vai ter a possibilidade de trabalhar 12 depois desse tempo. Vai dar conquista. Então, felizão. Ou seja, o teu salário, ele cresce de acordo com a tua responsabilidade. Se você não aprender a controlar suas finanças, se você não aprender a não jogar o jogo dos outros e passar a jogar mais o teu jogo, as pessoas vão te manipular, como o sonho da casa própria que você falou. Sim. Eu tenho um sonho de ter uma casa própria aqui, tudo bem, eu entendo que várias pessoas tenham esse sonho, mas pensa bem, cara, você vai pagar 30 anos por isso, você vai pagar manutenção por isso.
Cara, minha mãe tem uma casa bem grande, sabe? É uma casa enorme, assim, de cima e embaixo e tal. E na época essa casa ela não foi muito cara. Mas hoje, cara, só a reforma de um quintal da casa dessa, que ela fez a reforma do muro, já dá 4 mil. Se tu for, só a reforma do muro, eu não estou falando de uma reforma da casa. Uma reforma da casa ia pra base ali de 60 mil reais. Se você fosse realmente pintar, fosse pôr o gesso, fosse reparar mesmo, deixar ela no padrão. E aí você imagina, se a gente fosse, vamos botar metade disso, 30 mil. Se eu coloco 30 mil e divido isso por 12, quanto que dá? Pô, me chamou agora na matemática. Chamei na matemática. Vamos lá, uns 2.800. Vamos lá, 2.800 por mês. Cara, você pagou para morar na sua casa R$2.800 por mês. Agora, nesse modelo de vida que a gente está viajando, de Airbnb, por R$2.800, aqui no Brasil você mora muito bem em qualquer lugar. Sem estresse. Sem estresse. Porque se alguma coisa der problema, só falar com o anfitrião. Ah, você vai embora, pega outra casa. Ou eu vou embora, locomoção. R$2.800 em Maceió, a cidade que eu fiquei, você fica de frente pro mar. Você fica Vida de frente pro mar, num apartamento que tem só tudo que você puder imaginar, top, piscina, tudo, entendeu? E com qualidade de vida, com ar-condicionado, com tudo, por R$2.800, entendeu? E aí, mas eu vou estar morando naquilo que não é meu. E aí é onde entra a questão das posses, né? A gente conversou mais cedo assim, a gente pôs todos os custos do carro aqui, né? Mas imagina se alguém rouba o teu carro. Você perdeu todo o patrimônio de uma vez só. Mas eu posso ter o seguro, né? Tudo bem, você pode ter o seguro, mas aí você paga R$2.000 por mês para ter o carro que é seu. Então tudo que você possui, te possui de volta. Exatamente. Tudo que você tem você. Olha que doido. Então, o essencialismo, né? Tem um livro que se chama Essencialismo, muito bom, recomendo a qualquer pessoa que está aqui ler. O Essencialismo, ele é um livro que ele fala justamente isso. Se você não sabe o que é essencial para você, o mundo vai te dar as demandas dele. E você vai cumprir as demandas do mundo, e não as suas. Você vai fazer alguém... Quando você trabalha para alguém, muitas vezes você está fazendo o dono daquele negócio ser feliz. Você não é feliz naquilo ali. Eu vi, quando tu falou da casa própria, eu lembrei de um... que eu li em algum lugar a origem da casa própria, desse sonho da casa própria. Sério, cara? Eu achei interessante agora que tu falou, eu lembrei que ela nasceu, cara, no sonho americano. O sonho americano, né, pra quem não sabe, aquele padrão de vida americano de sucesso, né? Então, casa própria, carro próprio, viver num lugar bom, enfim, então um cachorro, um golden retriever, isso é o sonho americano. Sim. Isso nasceu lá na Revolução Industrial, a gente estava conversando antes, né? Então, o funcionário, ele começava a trabalhar na fábrica e como era muito pesado naquela época, era muito manual, muito difícil, o funcionário não ficava por muito tempo. Então, eles tiveram que criar algo que mantesse o funcionário naquela área. E então, eles criaram o tal do sonho americano. E aí, eles difundiram essa mentalidade ali na parte Estados Unidos, fazendo com que seus empregados começassem a comprar suas casas na região da fábrica, em volta da fábrica, ali por perto. Aos poucos, eles aprisionaram todos, tomaram a liberdade de todos os funcionários de sair daquela região, porque agora eles contraíram uma dívida de 30 anos, ou 50 anos, né, dependendo de como ele fez o financiamento lá. E agora eles tinham aquele funcionário para sempre na empresa porque ele não podia deixar de trabalhar, porque senão ele não ia conseguir pagar a casa, ele ia ficar com uma dívida e sei lá o quê. Qualquer semelhança com o Brasil não era coincidência. Não era coincidência. Então, e aí parte para aquilo que tu falou, que eu vou morar num lugar que não é meu. Veja bem, existe muita falácia, né, no que se diz a respeito dos imóveis que eles sempre valorizam. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Os imóveis nem sempre se valorizam. Muitas vezes eles depreciam. Só que a gente não percebe porque o preço do imóvel sobe, mas o valor do imóvel não. A inflação, ela destrói patrimônios e as pessoas não percebem. Por exemplo, ano passado a inflação foi de quanto? Acho que passou 11%. Então um imóvel que valia 200 mil, se não for vendido a 220, para cima, tu teve uma desvalorização de 20 mil. O dinheiro dele é teu. E eu duvido uma pessoa aumentar o valor do seu imóvel 20 mil todo ano.
Sim. E vender, não consegue. Cara, eu não sei lá, eu nunca tive em Porto Alegre, vou chegar ainda lá, que é a tua cidade, mas eu venho de Fortaleza. Então o que eu vejo na minha região? Bairros ruins ficaram bons, hipervalorizaram imóveis, e bairros bons ficaram ruins e desvalorizaram aqueles imóveis. Então, quando você compra um imóvel, você está fazendo uma aposta, na verdade, de que aquele imóvel ele vai com o tempo se valorizar. Porém, muitas vezes quando você compra ele pelo banco, me corrija se eu estiver errado, o banco ele vai corrigir todas as melhorias que o teu imóvel tiver. Ele vai ficando mais caro ao longo do tempo, dependendo do tipo de negociação que você faz, você vai passar a pagar uma parcela maior, você vai pagar um custo maior, porque o banco ele vai querer fazer parte daquele ganho. Sim. Se criar um shopping center do lado do nada, do lado da tua casa, pode ser que tu está pagando, a tua parcela ela vai aumentar. Né? Ou aquilo tudo está embutido. O banco sempre ganha. O banco sempre ganha. O PJ sempre vai ganhar do PF. Sim. Sempre. A pessoa jurídica sempre ganha da pessoa física. Com relação a imóveis, né? Pode fazer o que tu quiser, pegar o melhor empréstimo do mundo, o melhor financiamento do mundo, tu vai perder. Se a gente não entender isso, a gente vira aprisionado por 30 anos. E se tu abrir mão do financiamento, uma multa do tamanho da... Sim, eles ficam com a tua casa e tudo, né? Fica com a tua casa, fica Então, com assim, a casa sem carro. Talvez a melhor forma de fazer isso, você é das finanças, eu não sou, seria você realmente comprar a casa ali. Pá, já não... Só que quando você tem o dinheiro para comprar a casa e você tem um mínimo de conhecimento na parte dos investimentos, muitas vezes você não vai tomar essa decisão de forma racional. Eu tenho um amigo meu que ele da curso de finanças, né, onde ele sentou comigo, ele me mostrou assim, pô, tete a tete, né, cabeça com cabeça, melhor jeito de fazer para tu mostrar para uma pessoa ignorante é pegar papel e caneta, não é falando, papel e caneta. Aí quando você diz uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não tem conhecimento sobre isso, né? Então, você não está dizendo que a pessoa você é burro porque você não sabe isso, porque muitas vezes a gente... eu mesmo passei metade da minha vida sem saber isso, talvez você passou uma boa parte da sua vida sem saber isso, achando que o legal da vida era ter uma casa e um carro. Exatamente. Ignorância, né, é isso, né, não tem conhecimento sobre determinado assunto. Uma pessoa ignorante no geral não existe, porque ela sempre vai saber de algo. Agora, sobre temas, eu sou ignorante sobre vários temas. Sobre finanças, eu me considero uma pessoa que entende o mínimo possível, o mínimo necessário, né, para não se render ao banco, para não cair nessas pegadinhas, né? E tem resultado, porque vale dizer que tem muita gente que está aí na internet, galera, falando de finanças e não tem resultado nenhum com finanças, não sabe guardar dinheiro, não sabe ganhar dinheiro. Porque para mim, finanças são 3 fatores. Ganhar dinheiro, saber gastar bem o teu dinheiro, né? Não é gastar pouco, é gastar bem o teu dinheiro de acordo com aquilo que você quer e saber investir. Exatamente. Basicamente é isso. Só que dentro disso tem várias complexidades. Então se tu não performa bem em um desses 3 e tu está falando de finanças, provavelmente você é um mau professor. Eu sou um professor de inglês, então do que eu me proponho a ensinar, eu sei bastante. Eu tenho um resultado dentro daqui, você é um professor de finanças. Dentro do que você se propõe a ensinar, você, a meu ver, foi um cara que ganhou bem, foi um cara que gastou bem e foi um cara que investiu bem. Exatamente. Então, você se provou, né, com o tempo, dentro de 7 anos, que você consegue ter esses resultados e tal. E isso é que é interessante. Porque às vezes a gente quer seguir alguém, quer seguir o conselho de alguém, mas aquele cara nunca fez nada para chegar no moral para falar. Não tem nenhum tipo de know-how, ou moral, ou qualquer outra coisa para falar sobre aquilo. E tem muita gente, né, Frank, que está fazendo isso. Então, assim, o que a gente fala hoje é sobre a nossa vida. O que a gente traz aqui é o que a gente está vivendo agora, no momento. É o que é, né? Em inglês você também fala inglês, então tem uma expressão que diz que é walk the talk. Viva de acordo com aquilo que você fala, né? Não fique falando daquilo que você vive, viva de acordo com o que você fala. Exatamente. Não é justamente o contrário do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não, é justamente o contrário. Exato, justamente o contrário. É aquela coisa de, poxa, se eu falo, é porque eu faço. Se eu não faço, então eu não falo. Né? Essa deveria ser, né? Eu me calo quando eu não tenho propriedade sobre aquele assunto. E aí, voltando só para a gente finalizar esse assunto do imóvel, pode ter algum espectador aí assistindo que, por exemplo, tem um imóvel que está alugando. E a gente é bom, desde quando falar, né, mostrar matematicamente que a matemática ela não mente. A matemática é uma ciência perfeita. Sim. 1 mais 1 vai ser 2. Impossível, não tem como mudar isso. E a gente consegue provar rápido de que comprar um imóvel para viver é um bom negócio
e comprar um imóvel para alugar é um bom negócio? Por exemplo, né, um imóvel de 300 mil reais, numa região boa de qualquer cidade, não é um imóvel muito bom. É um imóvel ok. Tu vive, tu, né, tem um espaço bom e tudo mais. Mas não tem luxo. Não é um imóvel, nossa, referência. 300 mil é um imóvel hoje em dia banal. Se for numa região muito boa, pior ainda. Esse apartamento que eu estou te falando, lá em Maceió, por exemplo, de frente para o mar, deve ser um apartamento que ele custa fácil 1 milhão. 1 milhão. E você pagava 2.800 nele. Vamos pegar então 1 milhão, né? 1 milhão. Digamos ali que o camarada que tem esse imóvel que está alugando para ti por 1 milhão, né, ele, por 2.800 por mês, ele acha que está fazendo um bom negócio. Como provar para esse camarada que ele não está fazendo um bom negócio, na verdade ele está fazendo um mau negócio? A gente tem que pegar, e é tudo porcentagem, percentual, né? De lucro, percentual de receita e isso aí, né? Então, por exemplo, o imóvel custa 1 milhão. Tu paga 2.800 e está tendo um resultado de 0,28% por mês. 0,28%. É pouco ou é muito? Muito pouco. É muito pouco. Daí ainda vai ser descontado a inflação e tudo isso. Porque a gente tem que descontar a inflação, a gente tem que descontar o percentual que a imobiliária fica. Ô, Frank, esse cara ele consegue recuperar o valor desse imóvel? Jamais, não tem como. Não tem como, porque o próprio aluguel está depreciado. Porque o próprio aluguel não é corrigido mensalmente pela inflação. Então, mesmo que ele corrija pela inflação, não vai conseguir. E é isso que eu estava comentando, né? 1 milhão, para valer a pena alugar um imóvel de 1 milhão, no mínimo, esse camarada está tirando 1%. Porque aí ele vai estar batendo a inflação. Batendo a inflação. Ele não vai estar superando a inflação, ele não vai estar ganhando dinheiro. Você está falando de 10 mil reais, então? Para ele empatar no 0 a 0. Para ele não ganhar dinheiro, ele não está ganhando dinheiro. Aí tem um detalhe. Ali está incluso a energia, ali está incluso a água, a internet, a pintura do apartamento, tudo isso. Não é só para pagar o investimento inicial. Não, vai ter que botar 10 mil no bolso. Ali vai ficar com 50% daquele valor, vai. Então aí cai bastante ainda. É ridículo, é ridículo. Ou seja, não justifica. É difícil a gente falar isso, ainda mais para pessoas que compraram imóvel recentemente. Tu falar isso para a pessoa, tu está destruindo o sonho que ela tentou conquistar por vários anos. Sim. Então é um assunto complicado de conversar porque ele está incrustado na mente das pessoas como se aquilo fosse sucesso. E aí quando ela alcança e ela imagina que aquilo é sucesso, tu chega para o camarada e fala assim, pô, irmão, na real tu fez um mau negócio. Eu poderia pegar o próprio exemplo, né? Por que esse camarada então ele compra um imóvel de 1 milhão e ele está alugando? Provavelmente ele comprou aquele imóvel para ele, aquilo atendeu a ele por algum tempo, depois parou de atender e ele foi morar em outro lugar e colocou aquilo para alugar porque ele viu que não fazia mais sentido estar ali. Afinal, morar de frente para o mar é bem legal, mas se for todo dia fica comum. Fica comum, pô, é verdade, pô. Então, para valer a pena para esse camarada, o que eu diria para ele? Vende. Vende o imóvel e investe esse dinheiro. Investe bem, né? Então, procurar um curso decente na internet de um camarada ali confiável e investir direito esse dinheiro. Para tu, pelo menos, bater a inflação. Pelo menos bater a inflação. Porque tu alugaria aquilo lá por 10 mil? Valeria? Eu pagaria? Jamais. Mas o mínimo que tu deveria pagar para ele. Jamais. 10 mil eu ficaria no hotel 5 estrelas, cara. Por mês. Ou até um pouco menos, né, talvez. Galera, uma aula aí de finanças, uma aula aí de vida tivemos aí com o Franco, né? Queria agradecer sua presença aí, cara. Não vamos estender demais aqui no podcast, senão a gente tem muita coisa para falar. Vai ter a parte 2, a gente vai fazer um podcast aqui falando só sobre relacionamento, sobre vida e tal, e todas essas paradas aí, se a galera curtir. E se está escutando aqui no podcast, dá para você ranquear também, você coloca aí o número de estrelas que você achar, pô, bota 5 estrelas aí, ajuda a gente. Dá uma mão aí pra avisar. Você está no YouTube, dá uma curtida, se inscreve aí no canal, espero que vocês tenham gostado da presença aqui do Franco. Eu vou deixar o contato dele aqui para vocês poderem acompanhar ele, fala muito sobre finanças também, vai estar abrindo aí o Instagram dele, falando sobre isso, mas qualquer rede social que ele venha a ter, ele vai deixar lá. Informação para vocês aí, vale bastante a pena, como eu falei, é um cara que ele walk the talk, ele vive o que ele fala, isso é muito importante, né? E é isso, cara. É isso aí, muito obrigado. Obrigado.